Boa noite, alunos e alunas FOIR. Espero que todos estejam bem, com saúde e segurança. Hoje é a quinta aula da disciplina Educação para o Trabalho e Meio Ambiente. Na aula anterior, eu falei sobre o esgoto, passei um filme como aproveitar a água da chuva. Espero que vocês tenham curtido lá o vídeo. Espero que alguém tenha conseguido aplicar o aproveitamento da água da chuva. Falamos sobre o esgoto, falamos sobre os resíduos de uma forma geral e a primeira aula foi uma aula de introdução sobre o conceito meio ambiente. Hoje eu irei falar especificamente sobre resíduos hospitalares. É a área que vocês vão atuar profissionalmente. Então, eu trouxe vários exemplos sobre resíduos hospitalares. Veremos a classificação do que é resíduos hospitalares. Então, atenção, caderno e caneta para anotações. Então, hoje vou abordar o tópico 3, importância do cuidado com os resíduos sólidos ou os resíduos hospitalares. Então, vou estar abordando esse tema com vocês hoje. É um tema a qual vocês estarão aí inseridos, pois vão atuar dentro da área hospitalar, dentro do serviço de saúde, e os resíduos hospitalares são resíduos potencialmente impactantes ao meio ambiente e para a saúde e segurança das pessoas. Então é necessário que os resíduos hospitalares sejam cuidados, sejam bem administrados, para que as pessoas não se exponham a risco biológico principalmente. Então, ao decorrer da aula, vou dar alguns exemplos, tem algumas imagens para que você entenda melhor sobre o que é resíduo hospitalar e quais os cuidados necessários, essenciais, para que você não se contamine. Então, há uma lei, então existe uma lei sobre a classificação do lixo hospitalar. Então, tem o grupo 1, então é classificado por grupo. Então, o grupo 1, essa definição foi feita através do CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente. Então, a resolução 283 de 2001, ela classificou o lixo hospitalar ou o resíduo hospitalar. Então, o grupo 1 são os resíduos infectuosos, e dentro desse grupo de resíduos tem os materiais, os fluidos corporais, como sangue e seus derivados, resíduos corpóreos, perfuro cortantes, são as agulhas, bisturis e outros materiais cirúrgicos, drenos, gases, absorventes e qualquer material sujo com resíduo e peças anatômicas provenientes de amputações e biópsias. Então, esse grupo é o grupo 1. Então, todos esses materiais, após serem utilizados em procedimentos cirúrgicos, serem utilizados no hospital, eles são considerados do grupo 1, que é o grupo infectos contagiosos, ou seja, pessoas que tiverem contato com esses resíduos poderão
ficar doentes ou ir a óbito. Então, vou dar um exemplo aqui, uma agulha contaminada com HIV, com uma outra doença contagiosa potencial. Então, esse é o grupo 1, é o grupo perigoso dos resíduos hospitalares, porque esses resíduos são gerados em grande quantidade na área hospitalar, ou seja, quanto maior a quantidade de resíduos gerados, mais perigoso fica para as pessoas que, por exemplo, fazem a limpeza, que manipulam esses resíduos para serem guardados em algum lugar no hospital e depois encaminhado para incineração. Vai ser incinerado esse resíduo vai ser aí queimado, pois ele não pode ser levado para aterro sanitário porque vai gerar uma contaminação do solo e da água. O grupo 2 são os resíduos especiais. É tudo material farmacêutico, químico e radioativo. Então aqui tem um resíduo que é altamente potencial à saúde, inclusive eu vou trazer um exemplo de um acidente radioativo. Então, os materiais oriundos da sala de raio-x, ele entra no grupo 2 como grupo especiais, ele precisa ser tratado de uma forma especial. O resíduo radioativo, hoje no Brasil não tem uma forma de reciclar ou incinerar, esse resíduo radioativo ele fica guardado num ambiente altamente seguro, com muito controle, porque no Brasil ainda não tem como se desfazer de materiais radioativos. E o grupo 3 são os resíduos gerais, os resíduos comuns, são papéis, embalagens, resíduos alimentares, poda de jardim, sucatas em geral. Então esses são os resíduos do grupo 3. Então, dentro de uma área hospitalar, da área de saúde, esses são os 3 grupos de resíduos. Lembrando que o grupo 1 e o grupo 2 são os grupos perigosos e de muito impacto para a saúde e para ao meio ambiente. Então é preciso tomar cuidado na manipulação desses resíduos. Bom, então aqui temos um exemplo de resíduo perfuro cortante. Esse resíduo está no grupo 1. Então atenção para esse resíduo, muita atenção para esse resíduo. Então nunca jogar agulha em lixeira comum ou enrolar em lençol, em outro material do hospital. Por quê? O pessoal da limpeza, a hora que vai recolher esse lixo comum, eles vão manipular o saco ali de lixo e aí eles podem serem perfurados por essa agulha contaminada. Então, você diretamente causou um acidente fatal na pessoa aí que faz a limpeza. O pessoal da lavanderia pode se machucar. Então, se a pessoa jogou agulha no lençol e aí esse lençol foi para a lavanderia, o funcionário ao colocar a roupa de cama para lavar, ele pode se perfurar, ele pode ser contaminado. Então muita atenção com agulhas. Então tem a caixinha especial para depositar a agulha após procedimento. Então muita atenção. Então na área hospitalar eu sei que muitas vezes é muito corrido, tem muita pressão, porém é importante fazer o processo correto, jogando a agulha na caixinha desse capac que foi desenvolvida justamente para garantir a sua segurança e a segurança de quem vai movimentar aí os resíduos. De repente você deixou essa agulha em algum lugar e aí você esqueceu onde deixou e aí encostou naquele lugar, você mesmo pode se contaminar com esse resíduo que você largou em qualquer lugar. Então é importante ter atenção para que você não se machuque e também não machuque as outras pessoas. Então quando nós falamos aí da área hospitalar,
principalmente de agulhas, você não sabe muitas vezes se aquele paciente está sendo atendido, né, qual é a patologia que ele tem, então não se exponha a risco e não exponha as outras pessoas também a risco. O resíduo do grupo 2, resíduo especial, resíduo radioativo. Radioativo, isso aqui é uma foto de um acidente radioativo em Goiás, há muitos anos atrás, onde um hospital pegou o resíduo do raio-x e jogou num terreno baldio. E aí o catador de sucata pegou aquele material metálico, esse material ele é um material que gera uma certa luminância. Ele pegou, achou interessante aquele material, pegou, levou para casa e aí começou a mexer, começou a abrir ali aquela peça e essa peça contaminou toda a família, contaminou os vizinhos, contaminou ele, o catador que estava ali manipulando essa peça. Até hoje tem pessoas aí com sequelas desse acidente radioativo. Então, uma vez a pessoa acometida do acidente radioativo, ele é irreversível em função do excesso de radiação. Então, é só para dar um exemplo, hoje há um controle muito grande sobre os hospitais, serviços de saúde que tenham aparelho de raio-x. Então, o governo através do CENEM, que é o órgão fiscalizador de materiais radioativos, faz um controle bastante expressivo. Então, esse é um tipo de resíduo extremamente perigoso, resíduo radioativo. Acho que um ponto importante é sempre estar atento quando for entrar na sala de raio-x, verificar as condições, verificar como que está a sala de raio-x em termos de segurança para você e para o paciente. Tá? Então, hoje no Brasil, como eu falei, não há como tratar o resíduo radioativo. Hoje, o que se faz no Brasil é guardar esse resíduo radioativo em tambores de chumbo, para que não haja vazamento. Então, tem vários locais aqui no Brasil onde ficam armazenados até ter uma solução definitiva para esse resíduo. Os resíduos de medicamento, então tem uma nova lei que trata sobre a logística reversa de medicamentos. Então os medicamentos não podem ser descartados no lixo comum. Então os medicamentos entram no grupo de resíduos especiais. Então existe uma lei onde as farmácias, drogarias, elas devem recolher as embalagens e medicamentos vencidos. Então essa é a nova lei. E aí são separados nesse bag os medicamentos sólidos, medicamentos líquidos e aerossóis. Então é importante ter já esse conhecimento que não pode, não deve jogar medicamento no lixo comum. Esse medicamento aqui vencido ou em desuso, ele vai para uma central de tratamento de resíduos hospitalares e lá eles fazem lá da maneira segura e correta, não impactando no meio ambiente. Então atenção aí para a nova lei de descarte de medicamentos. A lei ainda ela é nova, alguns lugares ainda, algumas cidades ainda não estão adequadas à nova lei, mas ela existe e precisa ser atendida. Isso aqui é uma imagem impactante, resto aí de bolsa de sangue, agulha, enfim, materiais aí, resíduos hospitalares jogado num terreno baldio em São Paulo. E aí foi feito um rastreamento desse resíduo e o hospital ele foi multado por dispor resíduos hospitalares em terreno baldio. Então imagine alguém ali procurando material reciclável, mexendo nesse lixo e aí
acidente, se perfurou e se contaminou aí com esse resíduo. Os resíduos químicos ou as embalagens dos resíduos químicos também precisam de atendimento especial. Então, na área hospitalar, há vários produtos químicos, seja para limpeza, higienização, uso em máquinas, equipamento, manutenção de ar-condicionado. Então, as embalagens não podem ser jogadas em qualquer lugar, elas precisam ser destinadas para tratamento adequado, aí, seja em centros de reciclagem ou incineração. Os resíduos químicos, os tambores, eles ficam sobre um pallet contentor, então se estourar uma embalagem, esse pallet contentor em laranja, ele retém todo o líquido, não contaminando o solo. Então é um dos procedimentos exigidos pela lei para que o hospital não contamine o meio ambiente caso haja vazamento da embalagem. E as embalagens vazias precisam ser destinadas para centros de reciclagem e tratamento adequado. Então não pode jogar no lixo comum. A lei, a lei também exige que o serviço de saúde tenha o PGRSS, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde. Então, esse é um documento que descreve e aponta as ações relativas ao manejo do resíduo sólido, resíduo líquido. Então, todos os resíduos precisam estar contidos nesse documento. E aí o documento vai descrever a acomodação, onde vai ser acomodado, se vai ser em sacos plásticos, se vai ser em tambores. Então, descrever aonde vai ser acomodado, como será transportado, como será segregado. Então, antes de ir para os centros de reciclagem, incineração, aonde eles vão ficar guardados, como que vai ser a coleta, como vai ser a armazenagem e entre outros fatores e condições que o hospital quiser descrever. Esse documento dispõe sobre a saúde pública e ambiental, então tem um interesse aí em garantir a segurança da população e a segurança ambiental da região. A responsabilidade do gerenciamento dos resíduos é do gerador, ou seja, é do hospital e de seu responsável legal. Então, o dono do hospital, o diretor do hospital, ele responde civil e criminal caso haja uma contaminação ou jogou resíduo em local inadequado. Em conformidade com a Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981. Então, essa lei ela foi aí homologada em 1981, então há muito tempo está valendo essa lei. O plano de gerenciamento busca a não geração de resíduo, ou sua redução ou minimização, o reaproveitamento, reciclagem e recuperação do resíduo. Então a ideia é que se gere menos resíduos, que tente aproveitar ao máximo os resíduos que não são perigosos, não são infectuosos. Então a ideia é tentar gerar o mínimo possível de resíduo. Então isso que a lei pede. Então os resíduos que realmente foram gerados e que não pode ser aproveitado, então precisa ir por um tratamento aí especial. O PGRSS deverá ser apresentado por todos os serviços de saúde, então não importa se é um hospital, uma clínica, ou seja, onde há serviço de saúde, há necessidade, há obrigação de ter aí o plano de gerenciamento de resíduos de saúde. Seja ela humana ou animal, então se for um PET, um hospital veterinário, também precisa ter esse documento. Podemos então elencar clínicas odontológicas, médicas de tatuagem, acupuntura, veterinária, centro de zoonose, hospitais, ambulatório, entre outros. Então, todos esses estabelecimentos precisam ter o PGRSS. Bom, vocês sabem o que essa imagem significa? Acho que muitos de vocês não conhecem. Os resíduos hospitalares do grupo 1, que são os resíduos
infectuosos, são resíduos perigosos, como falei, eles vão para um processo que nós chamamos de incineração de resíduos. Então esse resíduo vai ser queimado, é um processo de destruição térmica por oxidação, e a temperatura a qual esse resíduo vai ser tratado vão de 900 graus e pode chegar a 1250 graus. O tempo de residência em que o material será incinerado é controlado. Então, dependendo do material, vai ser menos tempo de queima ou mais tempo de queima. O controle é para permitir a quebra orgânica do resíduo, de modo a reduzir o volume e o risco de toxicidade do material. Então, os resíduos perigosos como agulhas, materiais utilizados em cirurgias, menos material radioativo e químico. Então, só material do grupo 1, que é feito esse processo de incineração. E a ideia desse processo é destruir os micro-organismos potenciais para a saúde e o meio ambiente. Então, os hospitais eles são obrigados a incinerar os resíduos do grupo 1. E aí, para fazer esse processo de incineração, tem toda uma etapa, tem todo um cuidado. E aí, as etapas são divididas em cinco fases. Então, a primeira fase é a preparação do resíduo, deixar ele preparado, verificar se realmente é resíduo do grupo 1, é feita uma verificação. Depois, na etapa 2, prepara o forno, né? Então combustão em alta temperatura, de 900 graus Celsius a 1250 graus Celsius, então é alta temperatura. Controle de poluentes que possam ir à atmosfera, então existe um filtro na chaminé desse forno, e aí esse filtro retém todos os poluentes que possam impactar aí na atmosfera. Controle dos efluentes, se tiver algum líquido durante esse processo, ele é controlado, né, e aí levado para um local para tratamento. E o manuseio e encaminhamento das cinzas. Então, as cinzas são levadas para aterros classe 1, que é o local aí definido como seguro para a disposição das cinzas referente à incineração dos materiais aí infectuosos do grupo 1. Então esse é o processo de incineração para vocês conhecerem. Então o Serviço de Saúde eles fazem esse processo para destruir micro-organismo dos resíduos do grupo 1.